Boa tarde a todos. Uma alegria, né, retornarmos a essa casa. Já faz um tempinho que eu estive aqui e hoje retornando para mais um bate-papo, porque eu costumo falar que não é palestra, né? Palestra quem faz é Divaldo, são aqueles grandes ícones, né, da nossa doutrina, mas nós colocamos aí como uma roda de conversa, um bate-papo. E hoje nós vamos falar sobre renovar as atitudes diante da vida. Um tema que está presente durante a nossa caminhada, da nossa jornada evolutiva. Por quê? Porque se nós não nos renovarmos, nós vamos ser sempre e agir sempre do mesmo modo. Quem faz as mesmas coisas todo dia do mesmo jeito, não pode esperar resultado diferente ao término. Então, a renovação vem nesse sentido da mudança, da transformação que iremos fazer durante a nossa encarnação. Por quê? Para que a gente não se perca, para que nós não nos percamos diante da nossa jornada evolutiva. Para começar, eu assisti recentemente um palestrante muito bom, que eu acho que todo mundo conhece, Jorge Elahá. Alguém conhece? Muito bom, né? E ele tem uma palestra que fala sobre os 5 grandes sustos que o espírito tem ao chegar ao plano espiritual, depois que desencarna. Isso de modo geral. E os espíritas estão dentro também, tá? Nós não estamos fora de levar alguns sustos e muitos também no plano espiritual. Então ele vai colocar que o primeiro susto que a maioria tem é descobrir que a vida continua. Para nós que já estamos no espiritismo, não tem nem lógica falar que a gente vai se assustar com isso. Porém, milhões, milhares de pessoas não estão nem aí para a vida espiritual, para o conhecimento da vida espiritual, não conhece os princípios básicos, né, da espiritualidade. Viveram tal qual viveram e desencarnaram. Chega no plano espiritual, o que acontece? É aquele susto. Principalmente muitos incrédulos, pessoas que falam, duvido, não acreditava nisso nunca. Nós temos sempre a oportunidade de ver e ouvir, né, relatos de espíritos durante o trabalho de atendimento fraterno, nos trabalhos mediúnicos. Nós temos falas de espíritos que falam que nunca pensou nisso, nunca se preocupou com isso. E inclusive chega lá no plano espiritual, não tem a menor noção do que aconteceu. Que são os muitos que ficam perdidos lá na espiritualidade. O segundo grande susto vale para todos nós. Descobrirmos que não somos pessoas, almas tão iluminadas quanto a gente acha que é. E tão boa quanto a gente acha que somos. Ou seja, tem muita gente, né, em várias instituições religiosas. Nós espíritas pelo menos já sabe mais ou menos o quadradinho que a gente está, né? Já sabe que não está ali naquele top, né? Mas muitas instituições religiosas que frequentam os seus adeptos, eles têm certeza absoluta que vão morrer, vão para o lado de Jesus. Quando eu morrer, Jesus vem me buscar, eu vou para Jesus, eu vou para o céu. Eles têm uma certeza assim absoluta que estarão ao lado de Jesus. Então a gente tem muito essa fala de muitos irmãos de algumas religiões, né, que trabalham muito com essa ir para o céu. E quem não está no céu, quem não chegou lá, são aquelas pessoas, né, que aqui na terra não viveram uma vida muito boa e são aqueles do mundo, vamos dizer assim. Então muita gente já se considera salvo. Olha que incrível. Acha que já vai chegar e já vai direto
para as alturas, né? Então, nós não temos essa pretensão, tá? O terceiro susto, né? A gente é criado, cresce nas diversas doutrinas que a gente vai ser julgado, que nós seremos julgados no plano espiritual. Tem até aquela imagem da balança, né? Que a gente do lado, as nossas obras do lado, para que lado que a balança vai pender, né? Seria o nosso julgamento, que aconteceria lá quando a gente desencarnasse, e para que lado que a gente vai? Vai para o céu, vai para o inferno, vai para o umbral, vai para o purgatório, aquelas coisas todas que nós crescemos muito, né, a grande maioria, com esses entendimentos, desse julgamento. Então, o pior é saber que não existe esse julgamento, porque quem vai nos julgar somos nós mesmos, a nossa própria consciência. E, diante disso, a nossa consciência, os nossos atos, a nossa vibração é que vai puxar para onde que a gente vai. Então, normalmente, o lugar que a gente vai para o plano espiritual é a nossa consciência, nosso auto-julgamento da nossa vida aqui de encarnado, que vai nos levar para determinados lugares no plano espiritual, que pode ser bons, pode ser como as colônias, pode ser... Aí vai depender da nossa conduta aqui. O quarto susto que muita gente toma de acordo com ele é descobrir que nós viemos aqui e estamos aqui para aprender a amar. Não tem outra tarefa para a gente realizar do que essa, porque esse é o projeto divino para a humanidade. Então, enquanto não aprendermos a amar, a sermos fraternos, a nos colocarmos uns nos lugares do outro, termos empatia, nós não vamos subir alguns degrauzinhos, porque só o amor abre as portas para a felicidade no plano espiritual. Porque lá não conta posses, não conta nada do que a gente tem aqui. É o que a gente leva de nós e de nós mesmos, sem nenhum subterfúgio, sem nenhum complemento, sem nenhuma bagaginha de mão, nada. É nós conosco mesmo. Tá? E o susto maior é saber que tem que voltar. Teremos que voltar, temos que renascer, temos que aprender e desenvolver todas essas virtudes para irmos para lugares e mundos mais felizes. A Maíse Braga, que também é uma palestrante excelente, ela fala assim: nós, quando desencarnamos, que se a gente tiver a possibilidade de visitar um plano espiritual um pouco mais elevado, quando a gente chega lá, que a gente ainda está aqui nesses 5 itens aí, que a gente recém-desencarnado ou lá no plano espiritual, ela diz assim: quando a gente chega em contato com esses espíritos superiores, a gente não aguenta ficar lá 5 minutos perto deles, porque a vibração de amor é tão grande, tão intensa, e nós ainda estamos tão pobres no desenvolvimento dessas virtudes e do amor verdadeiro, que ela fala que dá falta de ar no espírito. Olha, mesmo sem ter corpo, sem ter nada, só está lá, diz que dá até taquicardia, falta de ar. Por quê? Porque não consegue, a vibração é incompatível com aquele plano. Imagina, espíritos iluminados, superiores, uma aura aí já dos trabalhadores crísticos. A gente chega perto, nós, né? Falo por mim, tá, gente? Essa formiguinha rastejante aqui ainda, não temos condições de ficar perto. O nosso espírito mesmo vai ver que lá ainda não é o nosso lugar. Então, nós espíritas sabemos que esses sustos aí, a gente já não pode estar assim, já
vamos nos preparando. O primeiro a gente já sabe, né? Aliás, a maioria de todos esses sustos que ele foi colocado aí, é o que o Espiritismo nos ensina, né? A gente vai ver que é tudo que a doutrina vem nos ensinar ao longo de tudo. Mas, para falar sobre o nosso tema, além dessa introdução, eu trouxe aqui para vocês um livro da Bronnie Ware, que ela vai falar 5 coisas que as pessoas se arrependem antes de morrer, antes de desencarnar. Então, 5 principais arrependimentos das pessoas antes de morrer. Ele tem em português, tá? E aí tem os dois. A autora é uma enfermeira, tá? Australiana. Ela é especializada em cuidados paliativos. Então, muita gente sabe que cuidados paliativos são aqueles cuidados referentes à pessoa que não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, a pessoa entra lá em cuidados paliativos só para hidratação do corpo, para preparar para a partida. Então ela fala que ela trabalhou muito tempo com essas pessoas em cuidados paliativos e que durante esse período, quando a pessoa entrava nos cuidados paliativos, geralmente depois de longo período, né, de tratamento e a doença retornando, 1 mês, 3 semanas, 1 mês e meio, as pessoas iam para essa ala, já entrava em cuidados paliativos, ou seja, os médicos mandam para lá, tem gente que vai para casa, né, fica nas casas, faz o cuidado paliativo nas casas, e ela não, ela fazia no hospital mesmo. Então, ela diz que convivia com essas pessoas no final da vida. E eles tinham lá como uma confidente. E nos cuidados paliativos eram pessoas de todos os níveis, ricos, pobres, pessoas de todos os níveis sociais. E ela conversava com eles falavam para ela no sentido de confidenciar, porque a maioria não confidenciou ou não teve tempo de falar nem com amigos, nem com familiares, porque quando chega nessa fase terminal, muitas vezes a pessoa já não tem tempo mais. Então ela fala que as conversas eram confissões honestas e francas de pessoas em seus leitos de morte, e que dela ouvir esses relatos, ela fez uma mudança na vida dela. Então, por isso que eu estou trazendo para nossa mudança. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos bem, nós estamos na condição durante a caminhada, para a gente não chegar lá igual essas pessoas chegaram e apresentaram esses arrependimentos ao longo da vida. Então, mais no sentido de prevenção, porque a gente sabe que prevenção também se ensina. Então nós estamos aqui para nos prevenir. Olha o maior arrependimento, o que ela colocou em número 1. Gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, e não a vida que os outros esperavam de mim. Triste nós pensarmos que uma pessoa ali, no seu estado final, realizar uma constatação dessa, que não viveu a vida que queria ter vivido para si mesmo, que na verdade passou uma vida representando um papel para outras pessoas, não foi atrás daquilo que ele realmente queria, ou ela viveu para atender anseios do que os outros esperavam da pessoa. Então, viver uma vida, de acordo com aquilo que a gente acredita, que a gente quer, que a gente sonha, sem viver em função só do que os outros querem ou acham que a gente deve fazer. O segundo arrependimento, eu gostaria de não ter trabalhado tanto.
jornada de 40 horas semanais, 2 filhos pequenos. Eu também gostaria de ter trabalhado pouco e ter tido tempo de cuidar deles, me dedicar. Mas não deu. Nós temos que correr atrás da vida material, né? Porque os boletos chegam, não é assim que todo mundo fala? Os boletos chegam e a gente tem que correr atrás para a gente manter a nossa subsistência. Porém, não ser aquele que em inglês tem uma terminologia chamada workaholic, que seria a pessoa viciada no trabalho. É aquele que trabalha o dia inteiro, chega em casa, toma um banho, tudo, vai para a cama, está lá, trabalhando. Não se desliga do trabalho. Então não consegue desvincular. Olha aí, chegar no final, né? Como aconteceu com esses, se arrepender de ter trabalhado tanto. Esse arrependimento, gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Difícil, né? Só que coragem para expressar os nossos sentimentos é coragem para expressar sentimentos bons e ruins também, porque é nosso. O sentimento bom já é difícil, a gente tem mais dificuldade em expressar sentimento bom do que ruim, porque o sentimento ruim, a gente já chuta o pau da barraca, falei mesmo, vim aqui, falei, botei para fora, coloquei tudo. Ver as circunstâncias em que a gente está colocando tudo isso, a situação, a forma a qual nós estamos colocando esses sentimentos para fora. Só que expressar sentimentos, nós temos essa dificuldade. Nem todos, a grande maioria de uma geração anterior, que eu me incluo dentro, nós tínhamos pais, avós, famílias, sistema muito autoritário dentro de casa. Sabe? Não se permitia abraço, palavras carinhosas, as crianças eram assim, tinha que ter aquele comportamento quase que de um adulto, né? Então, a gente tinha assim, esse medo, né, de expressar, de extravasar. De um tempo para cá, a gente vê que isso mudou. Os pais, a família, há um falar maior de eu te amo, filho. Eu te amo, mãe. Eu te amo, vô. Hoje, essa geração, uma geração que vem aí, eles têm mais facilidade, mais abertura para falar isso. Porque já vem de pais e mães que não tiveram isso com seus respectivos pais durante a sua vida. Eu sou típica disso. O meu pai é um pouco mais assim, né, afável, mas a minha mãe sempre foi um pouco mais reservada. A minha mãe, eu gosto de falar exemplos meus para ver que de repente até pode acontecer com outras pessoas. Eu podia passar assim 3, 4 meses longe dela, quando eu chegava, né, ela me dava aquele abracinho assim. Eu não, eu já sou de chegar e dar aquele abraço, né? Sabe aquele abraço que você abraça aquele de urso? Aquele abraço de urso. Então, ela tinha, por quê? Porque ela também foi criada assim. Ela não desenvolveu o toque, a condição de afabilidade. Então, ela tinha dificuldade de abraçar, de conviver com essa situação, de apresentar, né? Expressar mais amor. E isso eu acho que acontece e aconteceu com muita gente. Inclusive, hoje em dia ainda tem muito disso, né? Gostaria de ter mantido mais contato, né, com os meus amigos. Por quê? Um arrependimento desse. Na adolescência, lá na escola, a gente vive grudado com os coleguinhas e as coleguinhas para cima e para baixo, né? É todo mundo assim, né? Onde um vai, a gente anda tudo em grupo, que o povo fala, é um bando, né? Vai todo mundo junto. E aí depois termina o colégio, termina tudo. Às vezes a gente continua morando na mesma cidade,
os colegas lá também na mesma cidade, e a gente perde contato. Não acontece isso? A gente perde contato, ou às vezes um vai embora para outro lugar. Mas hoje já não há justificativa para isso mais. Nós temos tantos meios de manter contato com os nossos amigos, né? Nos reconectarmos aos nossos amigos. Olha só, gente, parece uma coisa boba, mas um arrependimento numa hora final da vida. Lamentar de ter perdido o contato com os amigos. Então nós já não vamos fazer isso mais. Saindo daqui já vou mandar uma mensagem no WhatsApp para alguém, já vou correndo ver com aquele amigo que faz tempo que a gente não se fala. Gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Chegar num estado, né, de cuidados paliativos e ver, constatar que não teve uma vida feliz, que não teve, não procurou, não desfrutou de momentos tão felizes. Eu acho que é difícil, né? Porque vem aquele sentimento de que não dá mais tempo de eu voltar atrás, de eu refazer tudo isso, de eu voltar e corrigir tudo isso. Por isso o tema dessa palestra para a gente, enquanto a gente estar aqui, né, estivermos aqui vivendo, nós não chegarmos nesse ponto de dificuldade que esses irmãos passaram nessa fase da vida. E eu assistindo também a palestra do Admir Serrano, não sei se vocês conhecem ele, tá? É um grande palestrante e ele vem falar que é 5 tarefas para fazer antes de morrer. Eu já coloquei que é 5 tarefas para a gente fazer para não se arrepender antes de morrer, né? Porque a gente já viu toda aquelas 5 indicações das pessoas que já estão lá no leito de morte. Aqueles lá não dá tempo de fazer mais nada, né? Mas e nós? Então a primeira coisa que ele fala é que se temos alguém, né, que nós magoamos, que nós ofendemos, que nós tratamos de uma certa forma assim, que causou um conflito, um rompimento naquela amizade ou naquela convivência, ele fala para a gente buscar a pessoa e conversar. Na verdade, pedir perdão. Tem coisa mais difícil na vida do que pedir perdão por algumas circunstâncias? É lógico que a gente só vai pedir perdão por uma coisa muito grave que a gente tenha feito, né? Agora, tem gente que não pede nem desculpa, né? Porque acha que não errou, que tudo que fez está certinho, que não deve nenhuma desculpinha. E muitas vezes está ali, né? Martelando em cima de sentimentos e de atitudes com as pessoas. Então, o que ele vai falar? O perdão tem que ter reconhecimento de que errou. Se a gente não tiver esse reconhecimento, não tem jeito, né? Algumas circunstâncias que você viu depois do que aconteceu. Eu vi que eu errei, eu fiz um julgamento lá na hora que não tinha cabimento, o meu ponto de vista naquela hora estava completamente inflexível, eu julguei, eu errei com fulano se afastou. Aí eu acho que cabe um entendimento com a pessoa para buscar o perdão. Ou se a gente não conseguir pronunciar, você me perdoa? Pelo menos tentar, olha, você me desculpa, eu errei, eu estou aqui para a gente conversar de novo, vamos nos entender. Porque usar a palavra me perdoa já é para espírito um pouquinho elevado já, né? Que ele já está com a condição já de reconhecimento maior, né?
o erro. E ele vai relatar que pedir perdão precisa ser humilde. Então, a gente, para reconhecer o erro, a gente já tem que ter humildade. Pedir perdão, nem se fala, mais ainda. Então, uma série de situações. Isso, quando é conosco, né? A gente dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo na ação. Por quê? Porque pedir perdão vai trazer benefícios. Porque quando a gente costuma falar que a gente não gosta de fazer nada de graça, ainda mais brasileiro, né? Que gosta de levar vantagem em quase tudo, né? Então ele fala que pedir perdão libera o peso que a gente carrega nos ombros. Por você saber que errou e aquela situação fica ali remoendo na nossa vida e a gente fica como se fosse um fato não resolvido na nossa vida. Às vezes a gente já está lá na frente e a gente ainda lembra daquele fato, porque ele ocorreu e não foi resolvido. Então, os benefícios de pedir perdão não é para o outro, é para nós mesmos, né? Então, que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Ou seja, enquanto a gente está aqui encarnado, eu me arrependi e vou lá. Então, ele vai falar que é fazer aqui na vida, no momento, né? Se tiver tempo, para a gente reparar as nossas faltas. Ou seja, vou lá, converso, vou reparar, vou voltar às boas, né? Igual a gente costuma dizer, vamos voltar às boas, vamos esquecer daqui para frente, vamos continuar a partir de agora. Porque passar borracha ainda não dá. Deletar só nos instrumentos tecnológicos. E deletar da nossa cabeça, nosso cérebro ainda não consegue fazer isso. Oferecer perdão. Agora é ao contrário. Quando alguém vem a nós. O primeiro caso era nós. Agora, quando alguém vem até nós. Alguém aqui já teve um caso assim? De alguém que veio pedir perdão por alguma coisa em relação a gente? Não? Não? Na nossa condição, né? Na nossa condição, quando nós somos aqueles que fomos ofendidos, que fomos destratados, que fomos injuriados por determinada pessoa. E a pessoa que aprendeu aquela primeira parte, que é os benefícios de pedir perdão, chega até nós para a gente perdoar. A gente já sabe perdoar? Ou eu perdoo, mas não passa mais na minha frente, não quero ver nunca mais, nem pintado de ouro. Isso é perdoar? Porque a gente às vezes quer perdoar, mas quer exigir. Eu perdoo, mas né? Você fica no seu canto que eu fico no meu. Então, oferecer o perdão também. Porque do mesmo jeito que nós precisamos em relação aos outros, os demais também em relação a nós, né? Oferecer o perdão. Então, da mesma forma que nós, liberar a pessoa daquele peso que ela está carregando também em relação a nós. Então, tudo é uma troca. E mostrar a nossa humildade, a nossa compaixão de espíritos que já estamos aí evoluindo. Expressar gratidão. É mais fácil. Será? Porque eu ouço muito, olha, fiz isso pro fulano a vida inteira, ajudei a vida inteira, fui aqui, olha, precisou de mim e estava lá. Nunca me falou um obrigado.
Tem disso ou não? Tem. E como tem gente mal agradecido, infelizmente tem. Que não sejamos nós. Que não sejamos nós a nos portarmos com falta de gratidão. Principalmente porque nós temos que saber que se eu, você, cada um de nós chegamos aqui, nesse momento que nós estamos, nós temos que ser gratos àqueles que nos auxiliaram. Eu não estou aqui, não cheguei aqui por mim mesmo, sozinho. Se não fossem os meus pais, os meus professores, os meus amigos, os meus colegas de trabalho, todos aqueles que me proporcionaram auxílio para que eu fosse o que eu sou hoje. Assim, cada um de nós, que nós não chegamos no patamar que chegamos sozinhos, porque ninguém é uma ilha, né? Olha só, a gente tem que ter esses reconhecimentos. O quanto que os nossos pais ajudaram a gente? Quando que os pais ajudam os filhos? E muito. Tem filhos por aí que praticamente acham que o pai e a mãe é Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica, todos os bancos que tem aí, porque é sempre lá no pai e na mãe pedindo sempre. Mas e aí? Reconhecer que sem o auxílio de todos aqueles que passaram pelas nossas vidas, nós não chegaríamos onde chegamos hoje. Sermos gratos. Expressar sentimentos de amor. De novo, ele coloca a mesma que foi colocado lá atrás, né, pelo Jorge Elahá. Nós podemos e devemos expressar os nossos sentimentos. Puxa vida, às vezes a gente tem um colega tão bacana, uma amiga tão bacana, um colega de trabalho, um professor, um vizinho. Por que numa hora que a gente está conversando, a gente não fala, fulano, nossa, olha, queria te falar uma coisa, você é muito bacana, viu? Eu gosto muito de você. Eu sou muito feliz de ter te conhecido, de você ser minha vizinha, de você estar na minha vida. Sabe assim, aproveitar um momentinho e expressar os sentimentos. Não é para ficar melando, não. Né? Aquele bela, porque tem gente que é toda hora, love you, a gente vê na internet, vê nas redes sociais, amiga te amo, é coraçãozinho para lá, coraçãozinho para cá, é love you. Não. É aquele sentimento que a gente usa ali naqueles momentos, é verdadeiro. Eu tenho amigos verdadeiros que realmente eu amo. Eu falo, olha, eu sou feliz por ter você na minha vida. Eu gosto de você, eu te amo, você é meu amigo e você pode contar comigo para sempre. E tem um lá que eu já falei, ó, fica tranquilo, ele morre de medo de morrer, né? Como ele é bem mais jovem que eu falei, fica tranquilo, na hora que você desencarnar, eu estarei lá assim, ó, apostos para te buscar, tá? Então seja uma boa pessoa que você vai contar comigo e vamos nos encontrar lá no plano espiritual. Por quê? É uma amizade assim, de irmãos, de amigos verdadeiros. Todos nós temos. Então, aproveitar para a gente expressar os nossos sentimentos. Olha o que André Luiz vem nos colocar. Depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos. Então, expressar o nosso sentimento, o amor, porque o amor é universal. E o amor, aprender a amar, é o plano que Deus tem para cada um de nós que estamos aqui encarnados. Não há outro objetivo para reencarnarmos, lutarmos, crescermos, aprender, se o objetivo a alcançar é esse amor fraterno, o amor universal. Né? O amor universal.
eu fiquei chocada, tá? Vou só contar que eu vi anteontem, que se as pessoas tivessem o mínimo de conhecimento do Espiritismo, não digo do Espiritismo, eu digo que a vida continua depois do desencarne. Na Grande São Paulo, ali talvez vocês até tenham visto essa notícia. O cara brigou com a esposa, espancou ela e ele tinha um pitbull. Ele atiçou o pitbull para morder ela, o pitbull matando a mulher dele ali, ó. Gente, eu fiquei tão horrorizada, e ele atiçando, a mulher caindo, gritando, chorando, desesperada, já toda espancada, e o cachorro mordendo ela. Vocês sabem o que é pitbull, né? Vocês já viram um ataque de pitbull. E isso, gente, é por ciúme. E o ciúme, eles falam que é porque ama, que é por amor. Agora, se uma pessoa dessa soubesse que todo efeito tem uma causa, que toda ação tem uma reação, ele faria isso? No mínimo tinha que pensar 2 vezes, né? E do mesmo jeito que eu estou instigando aqui agora, Deus não é lei de talião, dente por dente, olho por olho. Porém, nós temos que sentir aquilo que nós fizemos o outro sentir. É aprendizado. É aprendizado. A encarnação, ela é para isso também. Para a gente abrandar esses instintos grosseiros que a gente ainda traz. Agora, quando a gente está nesse nível, fica muito difícil conscientizar uma pessoa dessa. Ele não tem noção nenhuma de que isso pode reverter um dia para ele. Tá? E, para a gente já ir finalizando, despedir-se. Despedir-se entra naquela situação que nós estamos todos ali no nosso dia a dia, muitas vezes em família mesmo. Nós saímos como se tudo fosse voltar, estivesse do jeito que a gente largou. Que nada fosse modificar. Não sei com vocês, mas quantas vezes a gente fala, fulano morreu. Aí você fala, mas como? Morreu? Eu conversei com ele ontem. Ontem ainda, tardezinha, eu conversei com fulano. Aquela hora que você conversou com fulano, já era a sua despedida dele. Já deu um tchauzinho e tudo. Já aconteceu com vocês? De serem surpreendidos com alguém que você viu um dia, 2 dias antes, e depois a pessoa sofreu alguma coisa e desencarnar? Isso é muito comum. Ah, eu vi fulano ontem. Nossa, morreu. Né? Então, em casa, eu vou sair, eu vou para o trabalho, eu vou para qualquer lugar, eu dou um tchauzinho. Olha, estou indo ali, daqui a pouco eu estou indo, tá? Daqui a pouco eu volto, dá um beijinho no marido, a gente dá um beijinho, né? É bem, bem, estou indo ali, que é para mulher a gente já sabe, né? Bem, estou indo ali, tá? Já eu volto, dá um beijinho, daqui a pouco eu estou indo. Agora, não é sempre que acontece isso. Minha mãe falava, né? Ela até um termo que eu custei a entender isso, que ela falava que tem gente que sai que nem toucinho no saco. Alguém já ouviu falar isso? Toucinho no saco? Que é aquela carne que você compra, você leva para um canto, leva para o outro, saiu daqui, foi para lá e
sabe nem para onde vai, ninguém, é no sentido de que não deu tchau, não despediu, não falou um obrigado, um até logo, não sei o quê. Então, eu tenho esse hábito. O meu pai mora comigo. Então, sempre que eu vou sair, eu vou lá e falo, meu marido, vamos, anda logo. Eu vou lá falar tchau pro meu pai. Não precisa falar tchau, não, daqui a pouco a gente volta. Mas não, eu vou lá, eu falo, pai, estou indo em tal lugar, assim, assim, daqui a pouco eu volto, tá? Tchau, fica com Deus, daqui a pouco eu estou aqui. Meu marido acha que não precisa. E se a hora que eu voltar, ou a hora que eu não voltar? Porque eu posso não voltar. E eu posso chegar lá, ele também já tem ido. Então, sempre dar um tchauzinho, sempre ser amável e procurar, isso é afabilidade, né? Com carinho com as pessoas. Por quê? Nunca saberemos quando será a última vez. A despedida já pode ter acontecido. Então, são situações e mudanças que a partir de hoje, se a gente não fazia, nós vamos começar a fazer. Não é? Por quê? É o nosso aprendizado. Eu tenho certeza que muita gente já faz tudo isso aí. Quem já faz, melhorar. Porque o que está bom pode ficar ótimo. E o que está ótimo pode ser otimizado. Quer dizer, um grau maior ainda. E assim, espero que nós, durante a nossa caminhada aqui, que temos ainda pela frente, possamos mudar as nossas atitudes e não sermos mais um que vamos chegar lá na frente e arrepender de muita coisa. Porque nós, espíritas, não podemos alegar desconhecimento. Porque o que mais a doutrina nos traz é conhecimento da vida futura e da vida que nos espera. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui para mais esse bate-papo, esperando que possa retornar logo mais, daqui uns dias, o ano que vem. Tá bom? Muito obrigada a todos.